Bom, galera, estamos aqui de volta. Estou gravando mais um vídeo para vocês. Este vídeo é voltado para a atividade 41 sobre o Teorema de Pitágoras. O ano passado nós já estudamos o Teorema de Pitágoras. Neste ano nós vamos aprofundar um pouquinho mais, só para a gente relembrar algumas coisas. Eu não sou tão fã de demonstração de fórmulas, mas é muito comum o aluno perguntar: professor, de onde que vem esse quadrado? É sempre quadrado? Por que o quadrado? Então, eu vou fazer uma demonstração rápida do Teorema de Pitágoras. Nas aulas do Centro de Mídia foram feitas duas. Uma a partir da área lateral dos triângulos e outra através de semelhança. Sinceramente, eu não sou muito fã dessas duas demonstrações. Eu prefiro uma que literalmente nós iniciamos de dois quadrados iguais. Nós vamos decompondo, tirando as partes, e o que sobra vai ser o Teorema de Pitágoras. É a demonstração, no meu ponto de vista, a mais simples e a mais fácil para os alunos compreenderem, tanto a demonstração quanto a sua aplicação. Bom, então vamos lá. O Teorema de Pitágoras, uma de suas demonstrações, consiste entre a igualdade de dois quadrados. Então aqui na minha pequena lousa, eu vou desenhar dois quadrados iguais. Então aqui eu tenho o primeiro quadrado igual ao segundo quadrado. Então aqui nós temos uma mistura de geometria com álgebra. Geometria, estou saindo de duas figuras geométricas, de dois quadrados. E literalmente, na demonstração da forma, vai aparecer um expoente 2 elevado ao quadrado, que tem uma relação entre geometria e álgebra. Eu vou pegar os lados desses dois quadrados, eu vou dividir em duas partes. Dividir em duas partes não significa dividir em duas partes iguais. Então eu vou chamar uma parte, sei lá, de B, a outra de C. Aqui estou chamando de B, aqui de C. Aqui de B, de C. B e C. B e C. Lá eu vou fazer a mesma coisa. B, C. BC, BC, BC. Galera, o que eu mudei de um e outro foi a sequência. Mas isso não vem ao caso. Significa que eu peguei cada lado do quadrado, lembra que quadrado tem lados iguais, e dividi em duas partes. Agora eu vou unir essas partes. Desta forma, obtendo 1, 2, 3, 4 triângulos e um quadrado aqui no centro. O lado desse quadrado vou chamar de A. A e A. Vou fazer a mesma coisa com o segundo. Vou ligar aqui e vou ligar aqui. Desta forma, eu encontrei dois retângulos e dois quadrados. Agora, galera, eu vou calcular a área de cada quadrado. Esse primeiro quadrado, porque eu vou calcular a área, eu vou calcular a área já por partes, não a área total. Eu vou calcular a área por partes, somando cada uma das suas partes. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho um quadrado central, lembrando que a área de quadrado é lado vezes lado. Neste caso, A vezes A elevado ao quadrado. Mais, aqui aparecendo 4 triângulos. 4 triângulos. Lembrando que a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base aqui vale B. A altura vale C. Tudo isso dividido por 2. Para ganho. Então aqui eu tenho 5 partes. Um quadrado de A ao quadrado, mais 4 triângulos, cada um de área B vezes C dividido por 2. Aqui nessa outra figura, como elas são iguais, continua com a igualdade. Aqui eu tenho dois quadrados, aqui eu tenho um quadrado de área B, de lado B, então vai ficar B vezes B, B ao quadrado, mais um outro quadrado aqui no canto, área de quadrado lado desse lado, nesse caso C vezes C,
C ao quadrado mais 2 retângulos. Esses 2 retângulos eu vou dividir no meio, formando cada um 2 triângulos. Tenho 2 retângulos, cada retângulo dividindo no meio, nós teremos 4 triângulos. Então aqui eu vou dividir desse jeito e aqui também. Calculando a área de cada triângulo, base vezes altura dividido por 2. Como são 4 triângulos, vai ficar 4 vezes a área de cada triângulo, B vezes C, dividido por 2. 4BC dividido por 2. 4BC dividido por 2, eu vou cancelar esta parte. Essa parte some. Vai sobrar o quê? A fórmula de Pitágoras. A elevado ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Galera, esta é a fórmula de Pitágoras. Daqui para cima ninguém precisa decorar nada. É apenas para vocês entenderem da onde que surgiu esses quadrados. Literalmente veio de um quadrado original. De um quadrado surgiu esses quadrados. Detalhe importante: cada lado vai ter um nome especial. Este A ele é chamado de hipotenusa. O B e C são chamados de catetos. Galera, a gente vai usar o teorema de Pitágoras exclusivamente aqui no 9º ano em triângulos retângulos, ou seja, no triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Por quê? Vem aqui deste ângulo de 90 graus o triângulo. Então aqui eu tenho um triângulo, aqui o ângulo de 90 graus. Este ângulo de 90 graus é este aqui, ó. Inclusive eu vou pegar esses dois que estão na mesma posição, ó. Esses dois aqui, ó, estão na mesma posição. Então quais são as medidas que nós temos? Aqui medindo B, aqui medindo C, aqui medindo A. Galera, este maior lado, ele é chamado de hipotenusa. Como que vocês vão identificar a hipotenusa? Tem uma série de fatores, uma série de regrinhas. Você pegar aqui no YouTube e você vai encontrar um monte de macete. Um que eu acho muito simples é o seguinte: você vai pegar esse quadradinho do 90 graus e você vai imaginar como se fosse uma seta. A seta sempre vai apontar para a hipotenusa. Então aqui eu tenho o quadradinho do 90 graus, ele está apontando para a hipotenusa. Então a hipotenusa vai ser o A. O que sobra são os dois catetos. Galera, aqui em Pitágoras você pode misturar os dois catetos à vontade. O que você não pode misturar é a hipotenusa. Por quê? A hipotenusa surgiu de um quadrado, deste quadrado do primeiro. E os dois catetos surgiram da outra figura, do outro quadrado. Então os dois catetos você pode misturar à vontade. Tanto faz começar com B como C, não importa. O que você não pode começar misturar é a hipotenusa. A hipotenusa tem que ser em destaque, vai ficar sozinha. Por que sozinha? Porque ela foi o que sobrou do primeiro quadrado. O que sobrou do segundo quadrado foram duas partes. Essas duas partes você pode misturar à vontade. Certo? Galera, em exercícios serão números. No teorema de Pitágoras, a gente conhece dois lados de um triângulo e a gente consegue calcular o terceiro. Então, eu conheço, tem 3 lados. Eu conheço 2, a gente calcula o que está faltando. Como? Só substituindo A, B e C. Lembrando, você tem que identificar o A. Identificar a hipotenusa. O que sobra são catetos. Galera, então, ó, esta é a fórmula. Eu quero que vocês saibam aplicar a fórmula. Daqui para cima, apenas demonstração para vocês saberem que tem uma origem, tem um porquê. Existe uma infinidade de formas para a gente deduzir. Esta eu acho que é uma das mais simples. A área de duas figuras sai de 2 quadrados, inclusive aqui na fórmula aparece 2 quadrados, e localizar. A hipotenusa surgiu de uma figura, fica sozinha, só ela que sobrou. Os dois catetos sobraram da segunda figura, vão ficar juntos, os dois catetos juntos, tanto faz começar com um ou com outro.
Inclusive em exercícios serão números, então você pode fazer à vontade. Bom, vou apagar a lousa, vou começar a fazer exercícios com números. Veja só como que é simples, ó. Galera, então aqui eu tenho um triângulo. Nesse triângulo eu conheço dois lados, um que mede 3, outro que mede 4. Está faltando aqui um que eu chamei de x. Galera, é o seguinte. Aqui eu tenho 90 graus, imaginando a setinha sempre aponta para a hipotenusa. Neste caso está apontando para o x. Então vai ficar x ao quadrado, porque o x é a hipotenusa. Aqui sim vai apontar para a hipotenusa. O 3 e o 4 você pode misturar à vontade. Vou fazer aqui que tem mais espaço. X ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o 3 e o 4 você pode misturar à vontade. Fazendo as contas, aqui o primeiro passo resolve as potências. X ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, é 3 vezes 3 que dá 9. Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Somando o 9, agora o segundo passo, vou fazer a soma. 9 mais 16 dá 25. X ao quadrado igual a 25. Detalhe, aqui eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Eu fiz um vídeo só ensinando você a resolver esse tipo de equação.